Não vai pegar os do canto, né? Aí não vai pegar, o Mão Paulo também não vai pegar o meio esse, ó. Pode. 3, 7 e meia. Aí não vai pegar só ainda. Obrigado.
Evangelho de Marcos, capítulo 7. Aqui fala que vai falar dos fariseus e a tradição. E Jesus, ele repreende os escribas e os fariseus. Agradecemos a Deus pela presença dos irmãos e visitantes entre nós aqui. E hoje, como está menos frio, né? Ontem estava em poucos, estava bem frio. Mas o pior do frio, qual é? O pior frio? Vamos ver quem me responde. Poucas palavras, no pé da letra. Espiritual. Sabia que alguém ia responder logo. O pior frio é a frieza espiritual. Que o frio fisicamente, você dá um jeito. Né? Ela não vai prejudicar muito. Agora, a frieza espiritual atrapalha a nossa vida de servir a Deus. E Jesus, ele combatia muito isso. Os apóstolos, os discípulos de Cristo, e nós também. Nós devemos combater contra nós mesmos. A nossa frieza espiritual. É facinho combater com a frieza espiritual dos outros. Nossa, em primeiro lugar. Então eu vou ler o versículo 1, até o versículo 5. E se ajuntaram em volta dele quem? De Jesus. E se ajuntaram em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinha vindo de Jerusalém, os quais, vendo algum dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, os condenavam. Porque os fariseus e todos os judeus, se muitas vezes não lavarem as mãos, não comem, conservando assim a tradição dos anciãos. E voltando do mercado, se não se lavarem, não comem. E outras muitas coisas há que receberam para observar, como a lavagem dos copos, dos jarros, dos copos de metal e das mesas. E lhe perguntaram os escribas e os fariseus e os escribas: por que teus discípulos não andam conforme a tradição dos anciãos, mas sim comem pão com as mãos por lavar? Então nós vemos aqui a pior higiene, porque aqui eles estão dedicando muito, combatendo mais, e tem muito isso hoje, a higiene física. Falou que se vir do mercado, lavar as mãos. Se vai fazer algo, lavar as mãos. Às vezes eu sou corrigido em casa com a mulher fala, vem. Às vezes eu levanto, vou no banheiro, volto, ela não escuta, ele mexeu na torneira. Não lavou a mão? Eu tô com a mão limpa, minha velha. Peguei na tampa do vaso de descarga. Vai lavar as mãos. E aí passa a mão na boca. Higiene. Mas o pior é deixar de higienizar a vida espiritual. Isso falando para nós, servos de Deus, cristãos. Como é que está a vida espiritual? Está bem higienizada? Está bem lavada com álcool e gel? A vida espiritual? Como que vamos apresentar perante Deus?
né? Como é que vamos apresentar a nossa vida perante o mundo? O mundo vê bem. O mundo às vezes vê melhor do que nós mesmos. E agora aquele que não tem Jesus, então aí ele precisa de uma lavagem completa. Ele precisa de ser lavado no sangue de Cristo, lavar a sua alma, para ser um servo de Cristo, ser um irmão em Cristo, um irmão na fé, para depois ele começar a cuidar da lavagem, da limpeza, higiene espiritual. Não adianta querer fazer a limpeza espiritual em um vaso que está contaminado, um vaso quebrado. O corpo sem ter lavado no sangue de Cristo. O sangue de Cristo tira qualquer pecado. Então, os líderes religiosos aqui, eles estavam cada vez mais alarmados com a popularidade tremenda de Jesus. Eles viam que Jesus era muito popular. Jesus não fugia dos pobres, dos ímpios. Ele não fugia do pecador. Jesus ia lá. Foi até então que ele deixou os céus, a sua glória, para vir nesse mundo vil aqui, cheio, contaminado. E Jesus viveu. Ele nasceu de uma família, de um lugar de pecado. Ele nasceu lá, fisicamente, mas sem contaminar. Ele conviveu. Então ele ficava admirado de ver que Jesus ele era popular. Nós devemos ser popular. Nós cristãos não devemos ser orgulhosos. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós não devemos estar julgando. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Nós devemos deixar que a palavra dele é que julga. É a palavra dele. Usar a palavra dele. E não na energia da carne. Às vezes muitas vezes, nós julgamos na energia da carne. Ficamos nervosos. Ficamos revoltados. Então aqui nós vemos aqui, os quais o versículo 2 fala, vendo, e eles procuravam seriamente, como procurar uma agulha perdida num palheiro, que é difícil de você encontrar. E eles procuravam para ver se achava alguma falta no mestre. Eles olhavam nos discípulos, para ver achar, para isso apontar. E é isso que as pessoas começam a olhar para nós, ver se acham algo para falar, para acusar. O diabo está mais vivo que muitos pensam, para ele ver e acusar. Diabo, ele fez isso com Jó. Ele acusava. Ele vê. Então aqui, e nós devemos também, para evitar o máximo que nós pudermos, vamos fazer da higiene física, que é espiritual, né? No nosso corpo, para as pessoas não acusá-lo então. Esses dias eu via falar aqui, eu não vou falar o nome, como é que vai vir visitante na igreja, como que vai vir alguém da família, se o próprio irmão, se o próprio cristão não vem aos cultos? Como que ele vai ganhar algum da família? Como que ele vai ganhar pessoas?
Se os demais da família, os amigos, ver também, porque ver, aí ele é daquela igreja. O nosso testemunho deve falar mais alto do que a boca, a nossa vida. Só que alguns dos seus discípulos comiam pão com a mão impura, ou seja, sem lavá-las, e eles condenavam. Isso aí não importa, irmãos, isso aí é bom por causa da saúde. Mas ninguém vai se perder, vai ser condenado por Deus para nós comer pão com a mão suja. Eu tenho arrepio, eu não como, eu gosto, mas tem gente que come. Não tem problema. Agora, ele fala aqui, e não tinha nada a ver com a higiene. Os fariseus ensinavam a higiene física, e Jesus, o nosso Salvador, o nosso mestre que nós estamos seguindo, ele ensinava a higiene espiritual. E até hoje, se nós olhar para Jesus, olhar para aqueles irmãos antes de nós, tem muitos que você vê que está a levar aquela vida zelosa para com Deus. Nós temos que olhar. E nós devemos ser espelhos para que as pessoas vejam. E algo que eles não tinham. Então Jesus falava para eles, tapava a boca. E eles não tinham. Então nós não podemos deixar que o diabo tapa a nossa boca. Sabe o que é que tapa a nossa boca? Vocês sabem, o pecado, as nossas faltas. Sabe por que tapa? Você fala, mas não sai som, não dá eco. Não tem eco, não atinge longe. Então quando nós falamos, nós devemos ter autoridade para falar, porque procuramos viver aquilo que nós pregamos. Nós não vamos viver perfeitamente, jamais. Ninguém, não tem como você andar e não tropeçar, mas deve tropeçar, levanta. Porque a Bíblia diz: o cair é do homem, o levantar é de Deus. O cair é do homem, porque nós somos pecadores, é da velha natureza, é do homem velho. Então nós caímos, mas o levantar já não é do homem, da velha natureza. A nova natureza que nós temos, a natureza divina que levanta o perdão, endireita, pega a vida certa, aprumando. Então eles não tinham, eles estavam cheios, podre de contaminação total. Os fariseus. Aqui no 3 fala, porque os fariseus e todos os judeus, se muitas vezes não lavarem as mãos, não comem. A religião, o que fala? Cerimoniosa. Vamos dar uma olhada em Mateus, capítulo, alguém leia Mateus 23 e 25, está aqui, para trás, perto. Leia o versículo 24 e 25. Então eu vou ler. Condutores cegos. Jesus aqui, palavra de Jesus também falando para eles. Mateus 23, 24. Condutores cegos, coais um mosquito, mas engolis um camelo. Sabe, ele falou assim, condutores cegos, vocês são condutores, vocês são guias, vocês estão guiando os outros, vocês são cegos. Vocês ficam coando mosquitinho. Vamos chamar esse mosquito porvinho, pequenininho. Você procura coar aquilo ali. Então, engolindo, deixando passar camelo. Condutores cegos. O que Jesus queria dizer aqui com isso? A alta
suficiente de justiça própria. É isso que ele queria dizer. Essa justiça levava a eles um alto extremismo. Como? Sem salvação. Ao 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Depois vai no capítulo... Por enquanto vamos deixar o outro. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Sabe o que é hipócritas? Fingidos, ator, passa por uma coisa que não é. Pois que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas dentro estão cheios de rapina e de iniquidades. Olha bem, isso é a situação de um religioso sem salvação. Ele diz, uma aparência ostentosas, quer dizer, que ostentar, que é exibição, que é exibir orgulhosamente. É os casos dos fariseus. 26, fariseu cego, limpa primeiro o lado de dentro do copo e do prato. Olha bem. O que quer dizer limpar na vida espiritual? O coração. Limpa lá de dentro do coração. Para que também o de fora se faça limpo. E tem que ver aqui com a pureza moral que vem de dentro. Se não mudar lá dentro de nós, meus irmãos, meu amigo, não vai mudar, resplandecer fora. Nós não devemos criar um orgulho, ódio. Deve ver o contrário. O que é o contrário, o oposto do ódio? Responderam. O oposto do ódio. Falam. Quero ver a voz bem alta. Amor. Ele é o primeiro fruto do Espírito Santo. Então, vamos chegar aqui, ó. O amor, em vez de ter ódio, amá-los. Amar os irmãos. Se nós, vamos dizer assim, nós não amar os irmãos que nós vemos, eu estou vendo, vocês estão vendo um outro, como que vai amar a Deus que não vê? É isso que ele está dizendo. Então limpa o coração, para depois a parte exterior, a parte interior limpando, e a parte exterior vai resplandecer. Não vai resplandecer como que está dizendo aqui, mas procura, menos um pouco, menos o propósito. Olha o versículo 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Olha bem a religião deles, como era muito melhor, religião, vamos dizer assim, de religiosidade, não tinha igual, como que está lá o fariseu e o publicano, que é Lucas, né, capítulo 18, por aí, 19, coisa assim, eu esqueci. Então, olha bem aqui, o que está escrito aqui, ó, ai de vós, escribas, fariseu e hipócritas. Jesus não apoiou, ele diz, ó, pois dizimais a hortelã. Você conhece bem a hortelã? O que você vai dar valor de hortelã? A mulher plantou aqueles vasinhos lá em casa, no muro lá, comprou as coisas do mosaíco, hortelã com as folhinhas. Olha, nas binúzias dizimava hortelã. Ó, hortelã, o endro, é tempero, né? Tudo faz parte de tempero. Endro, que a gente não dá tanto valor. Endro. E o cominho. Quer dizer, pequenas ervas utilizadas para essas coisas. Deixai o que é mais importante da lei, ou seja, o juízo,
a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas. Jesus não condena, vocês devem fazer essas coisas, sem, porém, omitir aquelas. Então, você quer dizimar? Dizima. Quer dar o dízimo? Dá o dízimo. Ah, não, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, aí a justiça não vai fazer, ele acha que já está bom. Não, quer fazer? Mas olha, sem omitir essas coisas. É isso que Jesus está dizendo. Eles vieram, eles olhavam essas coisas, que era insignificante. As coisas materiais, irmãos e meu amigo, é uma coisa significante para as coisas materiais, espirituais. A ver, cuidando tanto das coisas materiais e as espirituais deixamos. Que nós vamos ter galardão, vamos reinar, lá é espiritual. O nosso tesouro juntar é lá, nos céus, não é aqui na terra.